Amor, se liga. Tô com um dorama foda aqui pra gente ver. Se liga só na história. O protagonista, ele é filho do chefe do tráfico de drogas com uma mulher que esse bandido aí sequestrou. Como essa mulher acabou engravidando, ele meio que ficou com pena e acabou cuidando da mulher e do filho ilegítimo dele. Sei lá por quê, né? Vai ver que ele é anti-aborto. Como tinha uma criança bastarda em casa, é claro que os filhos mais velhos e verdadeiros herdeiros dessa família começaram a atazanar e muito a vida do nosso protagonista. Essa família de traficantes, eles desenvolveram uma droga altamente viciante que usa como um dos ingredientes vida humana, sabe? Eles sequestram humanos e usa ali alguma coisa que acaba levando o ser humano à morte. Quando esse traficante acabou morrendo e os filhos legítimos acabaram, sabe, virando chefe da boca, eles, para se vingarem daquela amante do pai, usaram ela como um dos ingredientes para essas drogas e para atazanar ali a vida do nosso protagonista, né? Para ferrar completamente a cabeça dele. Assim que pôde, o protagonista conseguiu fugir de lá e prometeu vingança contra cada um dos irmãos. Ele pretende matar cada um deles e acabar com esse esquema aí de droga e mistura de sequestro humano. Durante a série, ele ainda se junta com um ex-detetive e com um ex-traficante, que só tinha entrado pro tráfico para descobrir quem matou o irmão dele, para ele poder se vingar. Que esse irmão dele era um aviãozinho viciado e acabou morrendo porque não pagou a dívida. E aí, bora ver essa série? Bota aí. Pô, vou botar aqui então, hein? Pode parecer absurdo, mas esse é o roteiro de Kamen Rider Engavo, e não de um dorama policial pesadão ou de algum mangá irmão de Banana Fish. Não, é tokusatsu, é boneco colorido, é Power Ranger japonês mesmo, do qual a gente vai ver doces viados deitando cracudo na bala, literalmente. Em Kamen Rider Engavo, acompanhamos Shoma, um meio humano, meio granute, que são monstros de outra dimensão que se alimentam de pedra. Ele faz parte da família Estômaco, uma família provavelmente de classe média que, alguns anos atrás, desenvolveu um novo tipo de alimento lá em sua dimensão, um alimento baseado em doces humanos. Com o tempo e com novas fórmulas, a família Estômaco acaba descobrindo que, se misturarem seres humanos na produção de seus doces, eles vão criar o que eles chamam de doces sombrios. Um doce tão viciante que quem come um por uma vez já fica tão viciado, tão refém do próprio vício, que vai aceitar trabalhar para a família Estômaco em troca de um outro doce sombrio. Ou seja, ele vira refém do seu próprio vício. E aí a família Estômaco lucra absurdamente, ganhando ali um novo funcionário que vai atrás de mais matéria-prima e no final do mês ele ganha ali um docezinho sombrio como pagamento. Ou seja, aquela lógica capitalista de que você faz o seu patrão lucrar 30 mil reais no mês e lá no finalzinho você ganha 1.500 como recompensa. Basicamente, quem come esses doces sombrios acaba se tornando um cracudo. Pessoas que acabam viciadas numa droga tão barata e altamente viciante que acabam desestruturando a sua própria vida. Acabam vendendo tudo que tem, acabam cometendo pequenos assaltos ou pequenos delitos,
para conseguirem alguma grana para ter aquele barato de volta, nem que seja por pouco tempo. A família Estômago acaba lucrando muito com isso, obviamente, pois tem funcionários de baixíssima remuneração e muita matéria-prima em suas mãos. E, por ser uma droga altamente viciante, é óbvio que nenhum dos membros da família consome esse tipo de droga. Como a mãe de Shoma virou um dos ingredientes para esses doces sombrios por pura maldade, assim que pôde, o Shoma fugiu do mundo Granuti, veio para o nosso mundo para conseguir realizar a sua vingança e também experimentar os doces que a sua mãe sempre dizia que gostava muito e que sentia saudade e que o Shoma sempre quis experimentar. Por ser um híbrido de humano com Granuti, ele tem algumas habilidades diferentes de outros seres de sua raça. A habilidade dele é que cada vez que ele consome um lanche humano e ele gosta daquele lanche, ele acaba produzindo uma espécie de familiar chamado de gotizo, que parecem essas caixinhas de bala daqui. E esses familiares acabam lhe dando poderes ou habilidades quando ele come novamente eles através de uma boca que ele tem no estômago, que aqui representa o cinto do Kamen Rider. Ou seja, basicamente o Shoma come um doce, defeca ele, e quando ele come novamente esse cocô, ele ganha poderes. Yummy! Henshin! Então, os primeiros capítulos são do Shoma chegando no nosso mundo, conhecendo o Japão, perambulando pelas ruas, sabendo mais ou menos como funciona a sociedade humana, descobrindo seus poderes e descobrindo como os traficantes, que são comandados por sua família, agem e como eles sequestram humanos, que é transformando eles em espécie de um acrílico amarrado com uma fitinha. Até que ele conhece Satika, uma Gyaru que trabalha fazendo pequenos favores, desde mão de obra até uma investigação, fazendo uma pesquisa mais aprofundada. Esse é um tipo de trabalho cada vez mais comum em animes e em tokusatsus. Eu não sei se ele existe de verdade no Japão, mas ele é bem recorrente em animes, em tokusatsu, desde ali do começo dos anos 2000. Mas o que eu posso garantir aqui é que a Satika é a reencarnação de Jesus, só que Gyaru. Para começar, o Shoma ele estava em situação de rua, ela acolheu ele para dentro de casa, deu casa, comida, roupa, deu um emprego para ele, e mesmo que o Shoma claramente esteja escondendo alguma coisa, esteja agindo de vez em quando de forma esquisita, ela não fica julgando ele. Ela estranha, mas ela consegue ter empatia e se projetar na pessoa. Ela olha para ele e pensa, ele está agindo de forma estranha. Se eu tivesse na mesma situação que ele, eu não estaria agindo igual? Sei que ele é uma pessoa boa. Então, quando ele estiver preparado para me contar o que está acontecendo, ele conta e a gente resolve isso. Só que tudo no tempo dele e tá tudo bem. Vou confiar nessa pessoa que me parece boa até então. Satika, para mim, é uma das melhores, se não a melhor dessas Rider Girls, que são essas personagens femininas de apoio das séries Kamen Riders. Isso sem ela precisar também se transformar num Kamen Rider e bater em alguém, sabe? Ela atua pura e exclusivamente através da gentileza
e da empatia, sem fazer nenhum tipo de julgamento alheio. E o fato dela ser uma Gyaru ainda dá uma camada extra para essa personalidade dela, porque a gente sabe que no Japão esse tipo de pessoa sofre muito julgamento. Quem pinta o cabelo de louro ou só descolorir e usa roupas mais extravagantes sofre vários tipos de julgamento, muitas vezes não consegue emprego. Então, a gente saber que ela é uma personagem que sofre preconceito, mesmo que esse preconceito não é mostrado, a gente sabe nas entrelinhas através do nosso conhecimento da sociedade japonesa, e mesmo assim ela não reproduz esse tipo de preconceito ou de julgamento, dá uma camada muito foda pra personagem. A Toei parece estar querendo investir em Gyaru, porque recentemente também em Gozilger a gente teve 2 episódios baseados na cultura Gyaru, do qual não teve nenhum tipo de julgamento ou preconceito, apenas se explicaram ali de forma resumida e isento de qualquer tipo de julgamento para as crianças. E sei lá, será que um dia a gente vai ver uma Gyaru oficial agindo como uma heroína em Super Sentai? Eu acredito que sim. O que é algo impensável há 10 anos atrás. Shoma, para acabar com o tráfico gerado por sua própria família, vai agir da maneira mais simplória possível. Como eu disse, deitando cada cracudo e traficante na bala, literalmente. Durante o primeiro arco, um aprendiz detetive, Hanto Karakida, acaba perdendo seu chefe, que lhe era quase um pai, nesse esquema de doces sombrios. Então ele começa a pesquisar mais sobre o que aconteceu e ele acaba descobrindo todo esse esquema de sequestro de seres humanos para virar comida ultraprocessada de monstro de outra dimensão. Ele encontra Kenzo Suga, uma pessoa que se diz pesquisador e especialista em granute, do qual conta para Hanto todos os detalhes de como funciona o sequestro de humano, como eles viram o enfeite de acrílico, como eles se transformam em doce, como aqueles doces viciam as pessoas daquele mundo e as pessoas daquele mundo acabam indo atrás de mais matéria-prima para entregar para a família Estômago, e uma forma de combater esses sequestradores, que é se transformando em um Kamen Rider através do implante daquela boca no estômago para um ser humano. O Kenzo é obviamente a pessoa mais suspeita do universo. Para ele saber tantas coisas, tanto detalhe, ele só pode estar junto da família Estômago, sabe? É igual somar 1 mais 1. Mas como o Hanto estava tão cego de raiva, tão com ânsia de vingança, ele nem acaba fazendo essa soma, ele topa isso e acaba também se transformando em um Kamen Rider para combater esses sequestradores. Hanto então se torna Kamen Rider Valen, do qual usa gotizos de chocolate roubados do Shoma. Só que roubados não por ele, e sim roubados pelo Kenzo. O Hanto e Shoma não sabem da identidade um do outro. Quando estão como Kamen Riders, eles sempre se colaboram para deitar o granute da semana. E na forma civil, eles são amigos. Só que eles não sabem da identidade um do outro, e o Shoma tem medo que o Hanto descubra que ele é meio granute e que isso acabe gerando ali um conflito entre eles. Kenzo é um cientista humano do qual perdeu um filho ainda bebê para alguma doença desconhecida. Desde então, ele fica obcecado em eliminar a fragilidade humana. Nesse meio tempo, ele descobre a existência dos granutes e passa por 20 anos pesquisando uma forma de juntar granutes e humanos e criar, assim, a forma de vida perfeita.
Ele acaba se aliando a Nievo, um dos 5 filhos herdeiros da família Estômaco. Apesar do Nievo ser um dos filhos herdeiros, ele tem uma mãe diferente dos filhos mais velhos. Então ele acabou herdando a fragilidade da mãe e um poder que é considerado bastante inútil até para os Granutes mais normais. Então ele também tem o objetivo de eliminar a sua própria fragilidade e acaba combinando forças ali com Kenzo, porque os dois têm um objetivo muito parecido. Em um desses experimentos, Nieve traz um promissor traficante, Rakia, um Granute que tem uma habilidade bem interessante. Ele tem uma espécie de tentáculo que injeta nas pessoas uma substância que as deixa felizes e em um estado de êxtase, pronta para serem colhidas e se tornarem doces. Ou seja, o Rakia tem como habilidade um narguile. Rakia não consome doces sombrios. Ele só virou parte da família Estômaco para descobrir quem matou seu irmão, que tinha sido viciado em doces sombrios e tinha virado aviãozinho. Como ele precisa subir na hierarquia da empresa para descobrir quem eliminou seu irmão, ele acaba topando fazer parte de uma outra experiência, do qual vai implantar partes humanas nele para ele conseguir se transformar também em um Kamen Rider. No caso, o Kamen Rider Vran. E assim ele ser um caçador e eliminar os outros 2 Kamen Riders que estão demitindo os outros traficantes. Mas após alguns confrontos, ele percebe que os Kamen Riders têm um objetivo muito parecido e acaba se aliando a eles. Nesse momento, Kenzo e Nievo acabam percebendo que o Shoma tem um potencial infinito e que eliminar ele vai acabar prejudicando também os dois. Então é preciso fazer um backup, clonar o Shoma para que eles possam produzir os seus próprios Gotizos. E é isso que acontece. Clones famintos e loucos que acabam produzindo Gotizos amargos e cintos melhores e mais fáceis de serem transplantados com menos risco de rejeição. Como Kenzo é descoberto por Hanto e Rakia, ele tem que correr com o plano dele de se tornar uma forma de vida perfeita e acaba implantando em si um daqueles cintos de um dos clones defeituosos do Shoma. E ele acaba se tornando o Kamen Rider Baki. Só que também ali, durante a primeira batalha, apesar de ter ficado muito poderoso, ele percebe que o seu corpo não vai aguentar aquele tipo de poder. Yamete Senpai! Se você gostou do vídeo até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, eles poderão ser mensais, quinzenais ou semanais. É conteúdo pra caramba! Então não perca tempo e venha ser um membro já! Hanto e Shoma acabam descobrindo a identidade um do outro durante o confronto contra Kenzo, só que diferente das outras séries Kamen Rider, em vez deles se estranharem e cair na porrada, eles, como são amigos desde o começo da série, eles sentam, conversam e entendem ali o lado um do outro. Sério, a série é muito sobre isso. É muito sobre empatia. É muito sobre você se projetar no outro, tentar entendê-lo e, se possível, perdoá-lo. Por exemplo, quando Satika descobre que Urakia é o Granute que acabou sequestrando e eliminando vários seres humanos,
ela fica com medo dele, fica com desconfiança e com receio. Mas ela percebe que ele mudou, ela percebe que ele está colaborando, ela percebe que ele teve um motivo para fazer aquilo, então ela começa a querer confiar nele, começa a perdoar ele, apesar dos crimes cometidos. E, cara, eu acho isso muito maneiro mesmo na série. Como os personagens, eles resolvem os problemas humanos na conversa, igual o ser humano comum e não na porradaria. É muito raro você ver isso em séries de ação. E pra mim esse é um dos pontos altos da série. Kenzo acaba sendo uma releitura do vilão do filme Kamen Rider Zeto, do qual também tinha o objetivo de criar uma forma de vida perfeita, e no final ele acaba sendo eliminado por uma de suas antigas pesquisas, do qual ele considerava inferior. Eu tô devendo aqui um vídeo de Kamen Rider Zeto, diz aí nos comentários se você quer. Pra mim, esse arco do Kenzo e do Nievo é o melhor da série toda, é o que eu achei mais legal. E deixa uma pontazinha, porque o Nieve, que não é bobo nem nada, leva o corpo do Kenzo para planos e estudos futuros. Antes do arco do Kenzo e do Rakia, o Shoma matou uma de suas irmãs, a Shita, e o seu irmão gêmeo, Jippo, acaba entrando em desgraça. De todos os 5 irmãos herdeiros da família Estômago, o Jippo e a Shita foram as que mais atazanaram a vida do Shoma. Assim, eles pegavam pesado de verdade. Eles sempre odiaram o filho bastardo dessa família. E agora que a Shita acabou morrendo, o Jippo quer mais do que nunca matar o seu irmão bastardo, porque ele acabou matando a sua alma gêmea, que era a sua irmã. Jippo acaba entrando em desgraça e até vai morar na rua. E lá ele acaba sendo acolhida por Liseu Jadak, a filha do governante daquele mundo. Eles acabam se gostando e acabam se casando, então o Jippo acaba ascendendo na hierarquia da família Estômago. Afinal, a forma mais rápida de você subir na vida é se casando com alguém mais influente e mais rico do que você. Jippo, agora como presidente da família Estômago, aproveita também para se vingar dos irmãos mais velhos que não gosta e apresenta os doces sombrios para o seu sogro, Boca Jadak, o governante daquele mundo. O Boca, ele logo vê potencial naqueles doces sombrios, afinal eles são altamente viciantes, e se ele presentear ali um rival, esse rival vai acabar viciado, vai acabar trabalhando para ele, e o Boca vai conseguir aumentar o seu poder muito mais facilmente naquele mundo. Como o genro dele é chefe da Boca, ele aproveita para tomar toda a produção da família Estômago para si. Ou seja, a gente vê a burguesia em ascensão se ferrando para a burguesia de verdade, há muito mais tempo acostumada a passar perna nos outros e roubar não somente coisa de pobre, mas de rico também. Então começa a queda da família Estômago, sendo enviados para eliminar os Kamen Riders. Primeiramente, supostamente, o filho mais velho acaba morrendo, depois a segunda irmã mais velha realmente morre, e isso acaba desestruturando completamente eles. Assim, eu sei que é normal no terceiro arco das séries ter briga entre os personagens, e geralmente são os Kamen Riders. Eu sei que dessa vez foi os vilões puramente por conta da agenda dos atores, que já são atores mais consagrados e se não conseguiriam participar mais ativamente das gravações dos últimos episódios. Então foi por isso que foi introduzido ali
a família Jadak com esse governante e com a filha dele. E assim, eu sempre prefiro que nesse terceiro arco, quem brigue são os vilões. Foi isso que me fez me apaixonar por Changeman e Flashman lá atrás, lá no passado. Eu sei que isso foi um imprevisto, eu não sei quais eram os planos originais do roteiro, mas no fim eu acabei curtindo essa imprevisibilidade, porque realmente muitas vezes na nossa vida acontece esse tipo de reviravolta do qual não estava telegrafada desde o começo. Como o Shoma tem um potencial quase infinito por conta da habilidade que adquiriu pelo cruzamento de humano com Granute, o Jeep não consegue se vingar dele. E ele tenta de tudo. Ele tenta até mesmo transplantar uma parte do clone de Shoma para si, se transformar no Kamen Rider, para assim ficar mais forte e tentar ganhar uma luta. Só que ele não consegue, porque sacrifícios aqui não faz você ganhar a luta contra ninguém. Isso aqui não é um Battle Shonen. Jippo parece ter alguma questão de disforia de gênero por conta da obsessão que ele tem por sua irmã morta. Desde que ela se foi, um dos pouquíssimos momentos de tranquilidade que ele tem é quando ele se transforma nela e consegue vê-la pelo espelho. Mas essa questão de disforia de gênero, esse desejo que ele tem pela imagem da própria irmã, não é muito trabalhada na série, infelizmente. Nievo já planejava eliminar os seus irmãos na surdina e tomar conta da família Estômago. Só que com a entrada de Boca na jogada, ele viu seus planos irem por água abaixo. Ele que é frágil e tem uma habilidade meio inútil, seria impossível conseguir derrotar aquele cara. Ele tenta diversos planos, principalmente utilizar variações da substância Duráquia. Ele chega até a transformar ela numa espécie de lança-perfume que facilitaria ali a colheita humana para doces. Ele tenta utilizar o corpo do seu antigo amigo Kenzo como zumbi para ver se conseguia eliminar os Kamen Rider. Tenta utilizar uma arma que manipula a vontade humana e dos Granutes, mas nada dá certo, ele sempre fracassa. Então ele faz uma proposta com Shoma para que ele e os 3 Kamen Rider pelo menos se eliminem o Boca e ele se torne líder da família Estômago, e ele promete que nunca mais vai sequestrar nenhum humano, mas que o Boca não pode continuar liderando aquele mundo e eliminando os seres humanos. Só que nem isso dá certo e o Nieve também acaba sendo eliminado. Boca, na verdade, tem um outro objetivo. Os doces sombrios são sim uma arma muito poderosa. Só que ele vê um outro tipo de oportunidade. Ele prefere transformar logo todos os seres humanos existentes em doces sombrios e lucrar vendendo concreto para os Granutes mais pobres. Afinal, o planeta Terra tem muito mais pedra do que ser humano. Eu acho que ele não entende muito de economia, por mais que ele vá vender literalmente lixo para a camada mais pobre da população, assim como as grandes empresas alimentícias. O Boca vai colocar tanta pedra no minúsculo mundo Granute que basicamente ninguém mais vai passar fome. Ele vai ter que vender concreto a preço de merreca. Ou ele é um comunista que quer acabar com a escassez de alimentos no mundo Granute, ou ele é um capitalista que desconhece a lei da oferta e da demanda. Kamen Rider Gavo é uma excelente série sobre vícios e empatia ao próximo, tudo com metáforas bem claras. Você tem que ser muito tonto para não associar o vício de drogas ao vício de doces sombrios.
Agora, a mensagem sobre empatia? Aí ok, essa é mais difícil de captar. Por mais que a maioria das pessoas do nosso país se considere cristão, poucos conseguem ter esse nível de empatia. No mais, o que a gente acaba reproduzindo é o punitivismo, seja sendo considerado cristão ou não. O que também contrasta com o que é mostrado na série, porque apesar do Shoma ser uma pessoa muito empática com quem ele acaba criando algum tipo de vínculo, ele não procura nenhum outro método de resolver os problemas das pessoas que acabaram se tornando viciadas em doces sombrios. Pelo contrário, a solução dele é totalmente punitivista. É meter uma jujuba no meio da testa de cada um dos viciados. É como se, para ele, o jeito de resolver o problema do vício de drogas é tacando uma bomba atômica na Cracolândia. O que a gente sabe que não é verdade, não é assim que funciona. Os únicos que acabam perdoando esse tipo de coisa é a Satika e o Uranto, e apenas uma vez para cada um deles. O Japão é muito punitivista com quem é pego usando um baseado. Quem é pego fazendo isso vira mais pária da sociedade do que o Ítalo Santos virou por aqui. Então a série meio que reflete essa visão do japonês. Eles não conseguem ter outro tipo de reação além da punitivista para o viciado. Assim como o brasileiro jamais conseguiria ter outra reação além da punitivista para pessoas como PC Siqueira. Então é isso, crianças. Não usem drogas. A não ser que essa droga seja o açúcar. Uma droga legalizada, muito barata e muito mais viciante que um baseado. E consuma açúcar, principalmente se ele tiver numa embalagem com um super-herói de Tokusatsu. Aí tá liberado mesmo. E sabe também o que tá liberado? Curtir, hypar, comentar e se inscrever nesse canal. E não deixe de mandar ele para 5 amigos, não esquema de pirâmide, é marketing multinível. E se você puder, seja um dos membros aqui do canal para vídeos exclusivos todo mês. É isso aí, até a próxima!